Boa noite. Vamos ver se já começou aqui. Já começou. 13 de julho de 2021. Hoje a live é com o Cisco Arana. Vocês vão ver por que é um convidado mais do que especial. Boa noite, Gianluca. Como é que você tá? Faz tempo que a gente não troca uma ideia. Saudades. Júlio César da Farmausa. Salve, Isaac Com. Marcelo. Professor Anaíra, um beijo. Boa noite, Pro. Mas hoje, assim, toda live é bacana, né? Toda live é interessante. Olá, João. Tudo bom? Depois você puder ver lá nosso candidato se tá tudo certo. Boa noite, Mari da Tomania. Ricardo Adelino, grande abraço. Toda live é bacana, né? Eu tenho sorte, assim, de só ter amigo bom. Então eu trago uns amigos, assim, muito bacana pra cá. Mas hoje, né, é uma daquelas pessoas, assim, que a gente, vale a pena você conhecer. E a história de hoje é muito bacana. Eu nunca conversei, né, nem por telefone, nem pessoalmente, nada com ele. Né, ó, ele já entrou aí, mas assim, fico muito lisonjeado, entendeu? Com a presença dele hoje aqui. Boa noite, Laerte. Laerte, fica hoje aqui, porque hoje você vai ver que bacana. Vamos lá, ver se deu certo, se eu não fiz nada de errado. Alô, Pedro. Olá, tudo bom? Como é que você tá, Cisco? Oh, obrigado pelo convite, hein? Cisco, eu que agradeço a você estar aqui com a gente hoje. Então, eu vou fazer assim uma breve apresentação. Você me desculpa Ah, se eu for muito sucinto para depois não, você começar a falar. Francisco Alfredo Alegre Arana, né, um jovem aí de 64 anos que é, carrega já no seu nome todo esse bom humor que vocês estão vendo. E o Cisco, como ele é chamado entre os amigos e no meio do surf, porque ele é o primeiro surfista profissional do estado de São Paulo, foi campeão paulista e brasileiro de surf, é professor universitário, inclusive graças a eles que tem a disciplina no ensino superior ligado ao esporte, o surf, né? Mas ele já era um cara grande, ele já era um cara mundial, mas ele fez uma coisa que ficou maior do que ele. Né? Esse ano, né, o Cisco está comemorando, e com grande orgulho que ele merece, 30 anos de escola de surf em Santos. O Cisco ele é santista, a gente vai falar um pouco mais sobre essa escola de surf. Uma escola de surf que começou com um propósito, foi se modificando ao longo do tempo, tá? Mas o mais importante é que é a primeira escola de surf adaptado do mundo. Né? Nós somos grandes, então assim, não foi na Califórnia, não foi no Havaí, foi num lugar tão bom quanto esses lugares que é aqui no Brasil, em Santos. E quando a gente fala que é a primeira escola adaptativa de surf do mundo, vocês imaginam que assim, você tem que desenvolver um método, você não consegue, você não tem esse método em lugar nenhum para você replicar. E o que nós vamos conversar aqui hoje é sobre surf, sobre inclusão, né, que isso é uma coisa que o Cisco faz há 30 anos, antes das pessoas discutirem o que era a inclusão, o Cisco já praticava a inclusão nesses projetos, porque são mais de um. Então, esse é o convidado de hoje. Então, Cisco, o Seixá que agradece de você ter aceitado não só o convite, mas também agradece, cara, desses 30 anos, entendeu? Cara, primeiro agradecer você por ser um esportista e ter levado o nome do surf, do Brasil, do estado de São Paulo e de Santos para o mundo. Cara, só yeah. por aí você já é um cara diferenciado. Mas o que você fez depois, Obrigado. Cisco, é nossa gratidão eterna, entendeu? Essas pessoas que você se ajudou. Então, você já que agradece você estar aqui hoje, cara. Valeu, Obrigado, meu. Pedro. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, porque
sem essa condição de poder falar, né, sobre os projetos que são realmente fazem diferença nas nossas vidas, né, Pedro? Porque principalmente faz a diferença nas nossas vidas, né? Isso é um dom particular de cada um e cada um sabe por que veio aqui nessa vida, né? Exatamente quando você descobre essa ferramenta, dos êxitos esportivos e tal, esse é exatamente o porquê essa ferramenta veio na sua mão e você... Eu tive grandes mestres, entendeu? E alguns ainda estão presentes aí e me ensinam cada vez mais, né? Mas eu acho que sim, a escola pública é um grande exemplo. Nós temos duas escolas, Pedro. Nós temos a escola do Posto 2, que começou tudo aí, também com a inovação das pranchas adaptadas e tal, mas temos então a segunda escola, que tem 1 ano e meio, que é o surf adaptado. Também é a primeira do mundo. E o mais legal delas é que ela vem desde o seu começo oportunizando a questão gratuita, né? A gratuidade, a acessibilidade e é a palavra nova da inclusão, né? E essa é uma coisa muito... Foi um desafio, mas um desafio legal, porque eu tenho bastante conhecimento no mar, né? Então, eu acho que é saber um pouco de cuidar do outro, né? E ter essa questão da empatia, né? Que é uma palavra também nova, né? Recentemente a gente foi utilizá-la muito mais, né? Mas a empatia fez parte da minha vida desde quando eu me conheço como gente. Um dos grandes mestres meu é surdo, mudo, é arquiteto, é um grande campeão, Carlos Mundinho. Mas eu acho que aí vem uma coisa mais espiritualizada, vou colocar assim, tá? A questão da escola e a demanda de crianças ou pessoas maiores e tal, ela veio por uma intuição forte. Não é um projeto racional. Não, tá claro para mim. Então, quanto a intuição é forte e ela continuar, a gente vai expandindo, né? E a melhor forma de expandir dentro da minha área é o mar, é o oceano que cura. A gente só é uma ponte, né? É isso. Concordo plenamente. Então, minha primeira pergunta para você, embora Legal. você já tenha respondido entre linhas aí, todo mundo pode aprender a surfar? Sim, lógico. Sim. Não importa a Todo mundo. idade? Não tem idade. É lógico que para o alto rendimento a gente vai ter que ter algumas questões aí relevantes, não é? Mas o aprendizado do surf, principalmente nas nossas praias aqui, a Praia de Santos, que é uma das melhores, talvez a melhor do Brasil, sem dúvida alguma, por causa da condição do mar e outras condições também, né? São fracas as ondas, entre aspas, mas ela é o nosso Waikiki, né? É uma praia extensa, com muitas condições, sem correntes, sem animais marinhos, sem condições super positivas para começar. E todo mundo pode. Eu tive alunos aqui de 6 anos até 80 anos de idade, começando com idade, já com 70 anos. Hoje o grupo que é reflexo do que vem vindo desse tempo todo, nós temos aí acima de 50 anos, 140 inscritos na escola pública atualmente. Atualmente. E 400 alunos inscritos no total na escola do Posto 2. Surf para todos, tirando a questão da deficiência, que nós temos lá 120 alunos atualmente na escola. Então, é um grupo muito grande de pessoas que tinham aí essa vontade, né? Porque o jovem já vem, faz muitas coisas, mas aquele que tem idade, né? Por exemplo, ou aquele que tem alguma certa limitação, tem sempre que depende de alguém, né? Ou um amigo, ó, vamos lá, ou ser uma recepção muito calorosa, muito amigável, que são condições diferentes, né? O abraço faz muita diferença, as músicas fazem muita diferença, né? Questão dos 50 anos, tiraram da depressão, da solidão. Hoje foi uma aula incrível, foi uma aula, toda terça-feira é uma aula onde eu estou presente, essa aula mesmo tem 70 alunos acima de 50 anos, é maravilhosa. E ela te dá muita energia, muita conexão com o mar, como fala assim, muita atmosfera, né? Ar aberto, sol lindo, água limpa, condições favoráveis para te manter feliz. E a felicidade dentro da nossa causa aqui é a mais importante. Como a gente busca a felicidade para ter imunidade? 5 as experiências positivas e alegres, né? E felizes, né? Calorosas e amigas, né? É uma grande Ohana. É assim. É assim. E você acabou entrando assim em dois assuntos, né, que eu quero entrar com você. O primeiro,
que é mais sutil, vamos chamar assim, eu cheguei, né, até o Cisco da seguinte forma. Eu, desde pequeno, acreditei que não importa o que você esteja passando, na frente do mar é melhor. Super. Pior que isso, entendeu? Quer melhorar um pouco? Vai para frente do mar que alguma coisa já melhora, só pelo fato de você estar lá. E Sim. aí, comentando isso com a mãe do paciente, já está falando aí, a Neide, né? A A Neide falou assim, Neide. nossa, a Neide, você, olha, o meu filho faz uma escola de surf em Santos. Foi aí que eu conheci, né, o projeto do circo, e depois disso, né, não sei se eles foram atrás de você, mas eu indico isso assim, com um monte de paciente. Tá? Hoje teve aqui um lindo menino, Theo, falei para a mãe dele, falei, você precisa ver. E nunca tinha conversado com você, mas já Ah, que conhecia legal. o seu trabalho e essa parte de inclusão, né, eu acho isso muito bacana. Eu acho que você está de parabéns realmente por isso. Mas aonde entra a questão agora um pouco mais aprofundada? Você está há Exatamente. 30 anos lá, você tem uma porrada de paciente, mas é uma escola pública, ela depende da prefeitura. Sim. É uma parceria pública-privada. Uhum. Existe risco de um dia, por exemplo, a prefeitura cancelar esse projeto? Não mais. Não mais? Não mais. Mas já existiu. Hoje Eu, não. eu, Hoje a sociedade entende a escola como uma benfeitoria do poder público e o bom dinheiro do povo bem direcionado. Então, qualquer político que entra hoje em dia entende a escola como uma ferramenta de inclusão, vamos falar assim, e que a nossa sociedade não é uma sociedade tão grande assim, uma cidade grande, tudo bem, mas ela já está penetrada, devido às grandes ações que tem e a retomada de uma certa forma, refletindo o quão benéficos são as nossas águas marinhas aqui, né? Nossa água de Santos, nossas areias, ela tem, por história, historicamente, as águas medicinais, né? E aí a gente pode se reportar, porque você falou por que é tão bom andar na praia. Então a gente vai na parte um pouco mais científica, que são os íons negativos, que produzem serotonina, etc, etc. Exatamente quando as ondas quebram. Mas além disso, nós temos todos os minerais, todo o tanino na água por causa do nosso mangue que está vivo. Se não fosse assim, se não tivessem tantas propriedades ainda aí, dinamicamente vivas, não teriam tantos animais marinhos aí nas nossas praias. As nossas praias, Pedro, historicamente, lá atrás, até meu amigo, o Tom, que é meu terapeuta, que trabalha comigo, que Francisco, lembra ele lá do Imbaré, né? Nós temos um bairro que chama Imbaré aqui, não sei se você conhece aqui, mas Imbaré, na língua originária indígena que habitava aqui, chama Ambararé. Ambabaré ou Ambararé, chama cura pelas águas. E essas águas eram as feridas de guerra ou eram curadas no mar pelos indígenas. E aí se reporta a talassoterapia, né, da Grécia, Roma e tal, que é praticado muito ainda na Europa. E as nossas águas têm, historicamente, a cura do bócio, a cura da psoríase, etc, e etc, e etc, e etc. Né? E aí são os estímulos que entram junto, e aí que eu falo, o porquê o surf? Porque o surf é só uma ponte, uma ponte que encurta esse caminho para a felicidade, para a imunidade. Então aqui eu tive um grande mestre que foi o Roberto Ciasca, um terapeuta ocupacional da PUC de Campinas, que trazia aqui, Pedro, 70 crianças, mais ou menos, 2 ônibus, vamos colocar assim, com crianças que eram atendidas no núcleo de terapia ocupacional da PUC, só simplesmente para um banho de mar. E nessa caminhada, nessa caminhada de todos os estímulos, esse feedback desse terapeuta incrível, que foi um grande mestre, ele me relatou coisas que eu já percebia. Algumas curas se davam ali, alguns sorrisos, alguns estímulos, através da parte mais sensorial. Mas, dentro da nossa história, lá dos anos 30, 40, tem uma história verídica de um semiplégico levantar da cadeira de rodas e dar passos em direção ao mar, tá? Ok? E tá na história nossa. E o Ciasca, numa dessas vindas, trouxe um rapaz. E simplesmente ele ficou na cadeira de rodas, só para exemplificar
quanta gente já atendeu, mas é um exemplo bem claro para você. Os estímulos foram tantos, passando por ele, as crianças correndo com Down, autismo, crianças, vão para a praia, vão, e ele ficou sentadinho na cadeira, lógico, não se move. E o Ciasca foi buscá-lo, para levá-los até a beira, levá-lo até a beira. E se colocou do lado e ele suspendeu na cadeira, deu um passo e caiu nos braços do Ciasca. E aí nós choramos juntos. E eu digo que os estímulos abertos, esses estímulos abertos fazem com que o cérebro, que ainda não está muito bem mapeado, encontre um caminho elétrico para fazer que isso aconteça. Que sejam, entre aspas, os milagres. Às vezes, um corpo limitado, existe um cérebro que está perfeito, a gente não consegue mapear. Que é o caso do Rafael, que é um menino que estava na cadeira de rodas há 9 meses, paralisia cerebral, né? Condicionado essa questão com a mãe. E esse meu amigo terapeuta indicou o Mar. Nós levamos ele como no braço várias vezes. E os estímulos, pouco a pouco, gatinhando. Um dia, 9 meses, 10 meses, levantou da cadeira e está andando hoje em dia. Rafael está andando hoje em dia. A filmagem dele surfando com um monte de gente do lado, o sorriso que ele tá, é o sorriso mais verdadeiro que eu... Exatamente. E por que isso? Porque o amor, Pedro, o amor é a base de tudo e é a ferramenta maior nossa. Sua, minha, da mãe principalmente, da família que atende. Esse cuidado e essa busca pelo amor é que faz a diferença e que faz a transformação em todos nós. As nossas curas são dadas assim, quando a gente presencia praticamente o milagre, vamos lá, entre aspas. A mãe contando que de repente viu o menino engatinhando na areia, ela ficou surpresa com aquilo. Realmente, é a questão do estímulo. Exatamente. Para a criança autista, né, eu acho que o Mário ele tem espectro autista, para começar com a estereotipia das ondas. Né? A criança autista, ela vendo aquilo, cara, ela entra numa certa sintonia. Exatamente. Cara, que acalma. Ela não tem estereotipia dentro da água. Não. Não tem uma coisa. Nós aprendemos, Pedro, muito tempo, né? Eu acho que o silenciar nosso, porque o autismo tem, dentro desse espectro do autismo, eu, pela prática, observei muitas coisas. Né? A primeira coisa é que eles observam muito mais do que nós. Sabem exatamente o que querem. E o silêncio é muito importante, mas tem uma coisa aqui muito legal que você falou, que relaxa realmente a nossa célula, que é o mantra marinho. O escutar das ondas, esse som marinho, e o benefício que essa coisa causa, não só do som, mas também do relaxamento intracelular, por causa da água, da sensação térmica do calor, etc., faz com que realmente os estímulos apareçam. A socialização, que se trata, que às vezes é muito difícil com autismo, eu presencio a socialização o tempo todo no mar com as crianças. Mesmo o esboçar de uma voz, tocar na mão. Quem não acredita é só ir lá ver. Só ir lá. É só ir lá. Não precisa de... E a gente quer surfar, a gente quer estar feliz, né? Que todo mundo junto participe. Então a nossa busca é que isso se mantenha realmente por muito tempo. Lógico que nós temos parceiros hoje em dia muito fortes, que a BloomEd é uma empresa enorme. Isso, fala dos seus patrocinadores, que é importante a gente valorizar as pessoas que investem nisso. Super. É BloomEd que chama? É, BloomEd atualmente. Sim, isso foi muito legal. Antes da BloomEd teve uma loja chamada Steel, que trabalhou com a gente muito tempo. Puta, bacana. Loja Steel, a gente expandiu muito, e aí a gente precisava de uma força maior, e o governo não podia mais, Steel não podia mais. E aí aconteceu uma coisa que eu falo, que quando a gente grita para os nossos anjos, né? Eles, de certa forma, nos ajudam. Sim. E eu tenho convicção disso. Eu cheguei num momento muito extremo, ia perder meus professores há 2 anos atrás. O governo não tinha como pagar. Eu estava muito chateado, mas ali, com fé, vem um cara e me liga de São Paulo, fala, olha, você não me conhece, eu sou fulano, meu nome é César, tal, eu tenho aqui uma empresa que está interessada em algum nicho que você tenha. Você tem pessoas de terceira idade? Eu falei, pô, tenho umas 8 pessoas aqui de terceira idade. Falei, tá bom. Pô, posso descer? Vamos descer, começamos a conversar. O que você precisa? Olha, eu preciso disso. Veio na hora certa, eu preciso, você conseguir, beleza. Eu preciso de 6 professores, equipamento, etc. Beleza, começou a história. Ele falou assim, com 6 eu não consigo, mas 5 eu consigo. E quando a gente foi fechar o negócio, ele revelou para mim que ele tinha sido aluno meu.
das primeiras Mas que turmas. bacana. E ele falou assim, eu fui tão bem atendido, tão bem, gostei tanto, eu tenho um carinho tão grande que eu estou te trazendo aí de uma empresa para você. E aí a gente abraçou, ele abraçou, nós crescemos com 50 mais, e eu convenci o hoje atual o Rogério Martins, que é do marketing, sobre a escola nova que eu estava lançando, porque foi uma pressão forte para o governo para abrir. Mas a gente teve sorte novamente, que o convencimento e o selo social era muito importante para eles, e porque era um benefício incrível para um monte de famílias, não é? Gratuitamente, né? E aí sim, a Eblumed entrou também com o surf da escola adaptada. Nós estamos juntos há quase 2 anos já. Incrível. São pessoas incríveis. E eu acho muito legal isso, porque o que eles querem realmente ajudar e que se mantenha por muito tempo. Por isso que é importante a gente falar, É, entendeu? Dos patrocinadores, porque realmente eles que viabilizam sim. tudo isso aí. Então, Blumed, muito obrigado aí pela parceria público-privada, entendeu? Eu espero que vocês permaneçam por muito tempo. Tô vendo aí nos comentários, aí tem um Pedro aí com um nome esquisitíssimo, assim. Ele é da Santa Cannabis, lá de Floripa. Entendeu? Tá. Ele é presidente de uma associação e também é surfista. Sim. Né? Legal. Olha, Deve me conhecer. ele se encaixa em várias coisas com você, Cisco, porque ele deve ter sido seu aluno, que ele deve ter mais ou menos uns 80 anos, ele deve ter participado dos 50 a mais em algum momento. Com certeza. Mas se você me permitir, eu vou te levar depois para dar um pulo em Santos, para te conhecer pessoalmente. Tá, bem e aí eu assim. levo o Pedro junto, porque eu tenho assim, vários pacientes que te conhecem. Tem o Mark. Que legal. O Mari que é meu amigão. Cara. Super surfista. A Mari. Que casal é aquele, cara? Esses caras são de alma, né? São alma, né? Cara, são surfer. São entendeu? lindos, Do mesmo jeito que você aprende com os seus alunos, cara, eu aprendo com meus pacientes. Sim. Aprendo com a Neide, aprendo aí com o Pedro, com o Mark, entendeu? São todos muito lindos. Cara, que oportunidade que a gente tem, né? Pedro, eu acho que é um aprendizado esse longo caminho. Tá aí, ó, estou aqui. Ai, que legal, que legal. Um beijo para eles todos. Eu acho que esse caminho, esse longo caminho de 30 anos, foram muitas capoeiras, falar que não foi fácil, né? Mas é o que eu digo, o amor faz você permanecer por uma grande causa, às vezes você nem sabe qual é. No futuro se revelou uma obra maravilhosa de Deus, não é? Sim, eu não sou um cara assim, sou um cara aberto para todas as religiões e todas as condições, eu sou bem aberto, mas alguma entidade muito forte veio de luz, porque nós realmente aqui o trabalho é incrível. E cada dia é um dia inspirador. Eu tenho ainda muita esperança de ficar à frente desse projeto e que ele se permaneça. E é lógico que a prefeitura, nas mudanças de governo, tiveram dificuldades em algum momento. Mas, como eu te disse, essa prefeitura de Santos, junto com a Secretaria de Esportes, hoje nós temos uma porta muito aberta, com todas as condições, também com pessoas, vereadores, que têm emendas parlamentares que destinam para lá, independente do alinhamento político ou não. A escola é bastante neutra nisso. Ela tem um reflexo para o político de que sim, eu posso ajudar a qualquer momento. Isso hoje, eu fico imaginando, foi muito há difícil. 25 anos atrás, cada vez que mudava uma gestão, você tinha um estresse coronariano, você quase infartava, porque você não sabia o dia seguinte o que aconteceu ou não. Eu acho que nesse ponto teve uma coisa que foi fundamental. E aí eu digo, posso falar, o Mari, que me conhece há muito tempo, eu fui um cara que sempre fiz muitos amigos. Obviamente que as competições nem sempre foram fáceis. Competidor tem um e o segundo já não é teu tanto amigo. Mas quando a gente transcende a parte competitiva, você tem um certo nome e fez um caminho muito limpo, as portas se abrem. Sim. Com muita fundamentação e com com a moral mesmo, assim, com o teu caminho, né, Fê? Isso ajudou muito. Porque a escola começou procurando novos ciscos, não foi isso? Foi. A ideia inicial era procurar novos talentos. E nós conseguimos. Aí, nos primeiros 4 anos, nós revelamos muitos talentos.
E poderíamos estar até hoje revelando os talentos para alto rendimento, mas a praia mudou no meio do caminho. Em 95 eu recebi um senhor de 74 e um menino cego, O 100% menino cego, cego é o. Pera que eu vou achar o nome dele aqui. Valdemir. Não. Valdemir Pereira É, Correia. é ele mesmo. É. Aprendi Primeiro muito. surfista cego do mundo. E foi teu Provavelmente. aluno, né? Provavelmente, sim. Não, eu Olha, pesquisei, é. Pelo menos as e, minhas pesquisas, É, entendeu? e acho Ele. que aí foi um puta aprendizado, porque o Val. Tem muitas histórias também engraçadas, porque também a gente acompanha, mas tem muitas coisas que eu poderia revelar. Uma delas foi a dificuldade de colocar uma pessoa cega, sem noção nenhuma sensorial no mar, não era uma pessoa ativa fisicamente, não era um atleta que ficou cego, não era uma pessoa mais sedentária, mais estudante do que outra coisa, perder a visão, perder todo mundo, toda a relação de amigos, namorada, etc., por um erro médico. Vi na sua mão, eu quero fazer surf. Falei, pô, tá, vamos, mas tem um problema, eu sou cego. Cara, cego? Então vamos embora pra água. Bom, para começar, vamos embora pra água. Não vou causar nele, mas eu vou tentar entender. Então ele começou a me ensinar algumas coisas. Que Como ano levar foi pro mar. isso? Ah, isso foi em 95. 95. E aí eu comecei a falar, bom, eu para entrar no mundo dele, eu vou ter que explicar de onde vem a onda, de onde vem o sol, então eu vou ter que fechar meus olhos, por venda, começar a escutar a onda, e aí Caraca! começou todo um processo, até que foram 10 anos para fazer a primeira prancha para deficiente visual do mundo. E aí essa prancha se tornou depois um grande projeto, que é um projeto gratuito. Essa prancha não foi feita para se vender. Foi feita para didática do professor que não conseguia dessa aula quando, sei lá, perdia algum tipo de material de criatividade que a gente tinha, vamos colocar assim. Porque era um deck plano, não tinha leitura em braille. Então, quando essa aula foi perdida, depois de longos anos, 9 anos, ele não foi boa a aula, ele falou assim, a aula foi uma merda. Eu falei, mas por quê? Porque o cara esqueceu tal. Eu falei, tá, então vai acabar com isso. Ele vai ter que te dar aula. Eu vou desenhar uma prancha e vou te fazer. Eu fiz a prancha, eu desenhei a prancha em 2006 e ela foi lançada em 2007 sem nenhuma maquiagem. Coloquei ele à frente da televisão e foi 14 minutos no Fantástico. Por que eu estou falando isso? Por que oportunizar a partir da ferramenta surf, aproveitar o nicho? Eu ainda era docente da faculdade e o Val tinha perdido a chance de ir ao estudo, né? Eu estava num processo com ele e falei assim, ó, Val, se você terminar o segundo grau, eu te coloco na faculdade, te dou uma bolsa. Grupo, eu não sabia nem como ia fazer isso. Mas precisava desse incentivo. Mas quando aconteceu a prancha adaptada, vieram todas as televisões e ele foi na primeira onda, já ficou em pé e com todas as adaptações que tem. E foi 14 minutos no Fantástico, sem preço. E eu dava aula em 2 universidades. E uma delas me concedeu, mesmo não tendo nenhum tipo de acessibilidade na universidade, um amigo meu que era diretor lá da parte da educação física, me concedeu a bolsa de 100% para ele. Ele se formou com o segundo maior nota da universidade. Tá? Puta, que bacana, Cisco. Que coisa bacana, que história bonita. E isso é muito legal, porque nesse você pega meio onda caminho... com ele até hoje ou não? Ele vem, os pais estão há 13 anos comigo, tem 77 anos, 76. Poxa, cara. Né? Ele evoluiu, acabou se formando, foi lindo. Mas eu digo o seguinte, nesse processo, aprendi muitas coisas. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi é que ao longo do caminho, eu estava lá há 10 anos comigo, ele falou um dia assim, eu estava andando na areia com ele, levando ele para o mar, ele me levando para o mar, juntos. Ele falou, Cisco, como você é? Eu falei, caraca, é verdade, você não sabe nem como eu sou. Dá as suas mãos aqui para mim. Então eu comecei a pegar as mãos dele e passar no meu rosto. Ó, eu sou magrinho, tenho o nariz compridinho assim, magro, é assim, passa a mão no meu corpo para você ver como eu sou. E é interessante isso, porque para ele entender um formato, ele teria que passar a mão nessa moldura que era minha. Né? Porque ele passava a mão na prancha, entendia equipamento, entendia escola, mas não entendia como eu era. Né? Isso é muito legal, quando a gente aprende essas coisas. Né? E aí vai evoluindo, e aí em 2014 já vieram outras, lá no processo vieram outras patologias, eu criei uma outra prancha, junto com a minha equipe, que é multifuncional,
e ela se tornou um projeto internacional, Pedro, que chama Sonhando sobre as Ondas, apoiado pelo Rotary. São doações de pranchas, expertise, metodologia, e nós vamos embora, não cobramos nada. Somente uma carta de concessão, de solicitação. Nós estamos no Peru, nós estamos em Arica, no Chile, nós estamos no Uruguai, nós estamos em Portugal, em Ericeira e Viana do Castelo, nós estamos na Espanha, em Ilhas Canárias, em San Sebastián, também em Zarauz. Estamos no Brasil aqui, em Fortaleza, com 7 pranchas. Estamos em Cabo Frio, Guarujá, Florianópolis, Caxias do Sul, e mais de 70 pranchas entregues gratuitamente. Foi por causa do Val. Mas são pranchas Adaptadas, mas não que você tenha esse serviço de surf, uma escola de surf parceira nesses lugares, tem? Tem. Nós temos as ONGs que participam e solicitam para nós. Certo. ONGs ou instituições como, por exemplo, o Chile foi através do governo. A minha atribuição dentro da cidade é também expandir projetos sociais, né? Então a gente faz parte de uma rede internacional que chama World Surf City, e Santos faz parte desse selo há mais de 13 anos, eu sou o representante, e as cidades solicitam o projeto, ou 50 a mais, ou surf adaptado. Portugal, por exemplo, a gente iniciou o trabalho de surf adaptado, e também das Canárias também é assim, né? Então todos esses projetos que chamam a gente vai lá, semeia e deixa a coisa correr. E as pessoas que quiserem entrar em contato, já tem alguém falando assim, vamos levar para Saquarema, Ciscão, o PH Moia. As pessoas que quiserem ajudar, contribuir de Pedro alguma Moia forma... é meu amigo. É teu amigo? Então tá explicado. É, mas se não fosse Saquarema... também, acho que ele ia querer levar de qualquer jeito para lá. Como é que as Saquarema... pessoas fazem? Sim. Você gosta de Saquarema? Lógico. Saquarema é um berço incrível do surf, né? Incrível. Meu mestre mora lá, Carlos Mudinho mora lá. O Pedro também, a família dele é de lá, o Pedro Moia, eu sei quem é. Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, né? Uau. E uma vez a gente foi mas foi no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Mas uma vez eu fui para Saquarema e eu fui no Museu do Rock, do falecido... Puta, não lembro. Agora. Cara, mas é um cara assim, muito louco, cara. Não é o... Quem é? Maltner? Não, o cara teve relacionamento com a Jamie Joplin, cara, o cara... Ah, tá. Não era o George Maltner? Não, já vou lembrar o nome dele já. Então, o Saquarema foi, cara, uma experiência muito bacana, cara. Gostei muito de... Em todos os sentidos. De Saquarema, em todos os sentidos, cara. O pessoal muito hospitaleiro lá. Mas então, se as pessoas quiserem te ajudar, como é que elas fazem? Na verdade, assim, a gente tem o projeto daqui da prefeitura, que é fácil... Serguei, pronto, o PH Moia falou. É o Serguei. O Serguei, sei. O Serguei. Muito louco. Entendeu? O Museu do Rock lá. Obrigado, PH, valeu. E aqui em Santos tem o telefone, é o 32519838 da escola, e me acha por ali. Né? Ou então entra aí, busca a Cisquarana, que vai me achar em algum lugar. Eu não mexo muito com essa coisa aí virtual, sou muito antigo, mas a minha filha me ajuda. Ela que veio aqui ligar aqui para mim, papai é assim, faz assim, tá bom, vai, valeu. Tá bom. Quantos anos tem tua filha? 15 anos. 15, eu fui mais velho. Entendeu? É a geração que mais conhece dessas coisas, cara. Ela sabe tudo e me ajuda. Sabe tudo, cara. Os meus têm 10 e 12. Eu vivo chamando eles para me ajudar também, porque eu não tenho assim, a menor habilidade em relação a isso. Mas foi o Val teu primeiro paciente com deficiência? Ou não? Eu recebi um grupo de crianças surdas, de uma professora, uma psicóloga, que está fazendo um trabalho de TCC, conclusão do curso dela, e trouxe um grupo de crianças de uma escola pública da periferia que mal conheciam o mar. E nós recebemos ela aqui, levamos para o mar e começamos a brincar, e ela me relatou depois, eu fui lá na escola para ver os trabalhos, que a partir dali, daquele ponto, ela observou as cores dos desenhos e coisas que as crianças não reparavam. A natureza, por exemplo, o caranguejo, o sirizinho, o sol, não havia isso no desenho e não havia colorido nos desenhos das crianças. Isso foi muito interessante para mim. E lá, num bate-papo, havia lá uma rádio,
E essa rádio jogou no ar e o Val escutou. E o Val escutou e foi lá na escola. Foi lá, veio, atravessou a cidade toda e de ônibus sozinho, e foi lá, quero fazer surf, foi aí que começou. Quem é que começou? E junto com o Val entrou um senhor que reclamava diariamente lá dos meus alunos que, não posso nadar, que você não deixa, os teus alunos me atrapalham. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar o que as crianças fazem, depois você me diz. Eu convenci ele a fazer surf, virou meu aluno de surf. Foi seu primeiro aluno do 50 Esse mais? foi meu primeiro aluno. Foi com 74 anos de idade, em 95. E aí começou tudo. Aí acaba o alto rendimento e abre a porta para todo mundo, né? Porque o alto rendimento trata de um. E nós fazemos a pirâmide invertida. Fazemos de um para todos, né? Caiu assim, e o bacana é porque Santos é uma das populações de pessoas com mais idade, entendeu? Do Brasil. 60%. Né? E assim, a maioria dessas pessoas, o que elas procuram? Trabalharam a vida inteira, entendeu? Querem pegar a aposentadoria, ficar aposentadoria merecida. Entendeu? Super. Numa cidade de praia, mas que tem os recursos de hospital, tudo de uma cidade grande. E Santos é exatamente isso. Exatamente. E o bacana é que ver que essas pessoas querem se reconectar de novo com a natureza, entendeu? Vencer os seus desafios. Então, consigo mesmo, se reconectar consigo mesmo, né? Se encontrar novamente. A maioria, hoje em dia, você sabe muito bem, mais do que eu, que essa faixa de idade de 50 anos mais, lógico que a gente entende como jovem, mas nessa fase da vida, os filhos vão embora, se perde um ente querido. Síndrome do ninho vazio. Exatamente. E aí exatamente. E aí vem essa depressão, vem a solidão, e a maior morte, a maior causa de morte no mundo, nessa faixa de idade, é exatamente a solidão. E aí se encontram pessoas novas, trabalham no WhatsApp, encontram amigos que se abraçam, música, se encontram realmente no mundo onde... Como é que começa a aula? Fazem novos amigos. A gente começa a aula com música. Eu ponho incenso, eu ponho música da época, a gente se abraça, vai devagar, a aula é mais tranquila, não é com pressa, escolhemos os materiais, vamos devagar, contemplamos o sol, escutamos as ondas, né? Baixamos a nossa frequência, nos organizamos para que a próxima terça venha. É maravilhosa. Então, é uma das terapias bacanas aqui em Santos, é realmente essa prática do surf para a terceira idade. Vamos lá, 50 a mais, né? Além de estar falando uma coisa, é verdade, entendeu? Você está deixando o resto do país, entendeu? Morrendo de inveja de não ter, entendeu? Uma pessoa tão alegre, não só no nome, mas também no espírito, assim, em nossas cidades. Né? Graças a Deus. Esse projeto aí, 50 a mais, né? Hoje é onde você tem mais alunos. No geral, assim, como eu coordeno as duas escolas, sim, praticamente é onde eu tenho minha aula particular também, que eu tenho 60 alunos mais ou menos, mas da minha aula em si eu tenho 50 na água, cuido sozinho desses 50 que já tem autonomia, e na minha aula prática de terça-feira eu tenho 73 alunos inscritos. Hoje nós devíamos ter aí cerca de 45, 50 mas eu tenho mais 4 professores me ajudando. Mas, obviamente, que é um processo até que ele tenha autonomia e tenha segurança, é lógico que eu não vou abandoná-la. Foi duro no começo, mas agora a gente expandiu. Sim, agora é maior agora que você. Polimento. Agora é polimento, né? E tratar da cura um do outro, né? Nem sempre eles são curados, porque já estão muito bem. Às vezes eu mesmo preciso, né? Então... A sua equipe hoje é formada de quantos profissionais? Bom, nas duas escolas somos 10 profissionais, mais ou menos. 10, entre as duas escolas. E assim, fora professores de educação física, você tem alguma outra... fisioterapeuta, por exemplo, você tem na sua equipe? Nós trabalhamos com um terapeuta ocupacional, que é uma fera. Basicamente, Pedro, o mais importante da nossa seleção de equipe é a qualidade de confiança no mar. Né? Nós precisamos ter, além de que é importante muito o conhecimento teórico, acadêmico, ou que seja, ele técnico, é mais importante a segurança no mar, porque nós estamos indo para o mar com as pessoas. E isso
uma pessoa que tem muita prática no mar pode cuidar muito bem das pessoas. Então, o cuidar vai primeiro do que os títulos, né? Por exemplo, porque como eu vou conhecer mais que uma mãe que cuida o dia inteiro? Como é que eu vou saber mais que a Neide, que o Vitor Gabriel? Jamais vou saber. Eu tenho mais É, aqui ela tem que ter confiança em entregar seu filho e ela tem confiança que eu vou levar ao mar. O resto é aprendizado mútuo. Troca-se, trocas e trocas e trocas, né? ó, achei uma coisa, então, que nós temos em comum, né? Legal. É a confiança que a mãe tem na gente, porque você está levando o bem mais precioso dela para o mar, para Então, colocar o filho dela em cima de uma coisa móvel, que super. embaixo também é uma coisa móvel. São duas coisas móveis, É, né? E eu, porque prescrevo cannabis, cara. Então, que também é pois é. uma coisa para os pais, muitas vezes difícil. Há anos atrás, eu sou É, neurocirurgião, né? sim. Eu Eu fiz seu... brinco que eu abro a cabeça das pessoas de um jeito ou de outro, ou da forma cirúrgica ou com as gotinhas de cannabis, mas de alguma forma eu abro. Sim, Mas lá expande. atrás, expandia, mas lá atrás, eu escutava pai falando assim, doutor, eu prefiro que o senhor abra a cabeça do meu filho que o senhor dê maconha para ele. É, sim. Pelo preconceito, pela dificuldade, graças a Deus hoje, né, eu já não escuto mais isso. É, Né? mudou Mas muito, né? assim, e sempre, como você, acreditei que a mãe conhecia o filho melhor do que eu. Não É tem como eu lógico, falar é para uma lógico. mãe, ó, isso a senhora deve, isso a senhora não deve. Cara, É. minha Sabe, mãe, você está falando uma coisa, tá falando uma coisa, assim, Pedro, desculpa, mas assim, deixa eu falar. Eu acho que, de repente, essa vivência, essa realidade, né, indoor, né, essa realidade de vida do útero, né, desse primeiro momento, né, que se sabe que a criança tem algum tipo de, de limitação, né, e vai se evoluindo, a vida e vai se experimentando, a experiência, a próxima experimentar faz parte do processo curativo de todos, né? Do relaxamento da mãe, porque não consegue dormir, porque a criança tem espasmos, etc, etc e tal. Então as experiências, todas elas são benéficas, e elas evoluíram. O mundo se abriu. Então uhum. as práticas terapêuticas, elas são inúmeras, né? Isso vem lá do xamanismo, vem lá de trás, né? Vem de práticas antigas. Então, agora, existem práticas em culturas que não são bem aceitas, porque é um processo. O surf também não era bem aceito há um tempo atrás. A escola, Pedro, onde hoje é referência, nossas pranchas eram apreendidas, aí eram quebradas na nossa frente. Então, tudo isso é um processo, pouco a pouco, se a coisa é boa e faz o bem, né? E aí não somos nós, são outras coisas que rolam para Sim, que isso aconteça, não é? Tu sabe o que eu estou falando. me fala Então, uma coisa, o PH é seu amigo, não é? O PH Moia. sim, sim, Pedro, Então, ele é muito seu amigo? sim, Então tá bom, porque eu vou usar uma questão que o PH Moia soltou aí, tá? é, Porque assim, o motivo de ter te chamado para cá, Cisco, é para falar, meu, da sua escola, sim, entendeu? Do bem que você faz, não é para entrar no eu sei, mérito, entendeu? É para isso, mas o PH Moia, ele soltou uma coisa aí que eu tava louco para te perguntar, fala. entendeu? E eu tava meio sem jeito, mas já que ele Não, soltou, que é o pode seguinte, falar. hoje, Hum, né, hoje a gente, daqui a um mês, a gente vai ter o que está sendo conhecido como Tóquio Ramp, né, sim, que vai ser a primeira Olimpíadas aonde o CBD está sendo liberado sim, em qualquer quantidade, mas é o único canabinoide para os atletas usarem. E quando isso aconteceu, vários atletas já começaram a se manifestar. Então, no Brasil, nós tivemos um tenista, que eu não me recordo o nome agora, um skatista, tivemos o Dani Chaves, que é um maratonista, entendeu? Falando que usava o CBD, e a gente vê isso em vários países. Eu gostaria de perguntar para o atleta uhum. Cisco, entendeu? O que você acha, entendeu, dessa liberação do CBD para a prática esportiva? Se você tem uma opinião. Não, eu não tenho uma opinião formada, porque assim, eu sou educador, e a minha aproximação com
a questão desse tipo de droga, vamos colocar assim, o tipo de... sempre foi recreativa lá atrás, há muito tempo, quando era jovem, faz parte da experiência de um jovem, experimentar coisas, né? Dentro de um país onde não se evoluiu ainda a mentalidade, existe um certo perigo, né? Quando você está controlado, eu acredito que sim, é positivo. Controlado, de uma certa maneira, dentro de um grupo de esportistas que sabem, que têm conhecimento sobre isso, e têm poder e conhecimento de você mesmo, eu acho que sim, vale a pena uma experiência. Mas em lugares onde a sociedade não está muito bem, como eu falar assim, muito bem educada sobre o tema, eu acho um pouco perigoso. Né? Primeiro porque, eu vou te falar, porque o surf também houve o estigma do surf, por exemplo, dentro da própria faculdade. Quando o surf entrou na academia, na disciplina surf, eu escutava, pô, então nós vamos lá para a praia, vamos dar uma bolinha, ficar vendo as menininhas, né? E isso na área acadêmica, né? Eu era um professor, junto com 60 alunos, escutei uma bobagem dessa e falei assim, vem cá, vamos colocar você aqui na minha frente para a gente falar uma coisa. Quando você se referiu ao surf, você tem um certo preconceito, porque você não conhece o surf. Mas você não se reportou a Maradona, que cheirou cocaína, você não se reportou ao tenista que foi pego com maconha no aeroporto, você não se reportou, você só teve um preconceito em relação ao meu esporte por falta de conhecimento. Né? A droga está onde a pessoa quer que esteja, seja droga ou não, seja como ela é entendida. Por exemplo, se você fala da marihuana na Jamaica, que é cultural, né? Já é diferente. Mas no Brasil ainda existe essa abertura. Mas não se fala do cannabis, por exemplo, agora, recentemente, do óleo da cannabis, curando câncer, a terapia pelo óleo. Cara, isso é muito legal. Por exemplo, o Uruguai, aqui, tem vários amigos que é natural, é normal. O Uruguai é liberado, mas é um governo todo e uma sociedade toda que entende o processo. Né? Agora, existem outras situações que te levam a ir a outras situações que são mais perigosas. Né? Isso não acho legal para um adolescente que não entende muito. Né? A minha expansão, ou seja, a minha conexão que me dá maior condições para que eu me sinta bem é o oceano. Né? Dentro do oceano eu faço a minha expansão, me sinto sensível, me sinto seguro para ir para outras práticas. Mas eu acho que dentro de um sistema controlado, de um certo controle terapêutico com pessoas que nem você, eu acho que são experiências válidas e muito importantes para a cura de certas condições que você sabe o que eu vou falar. Então, assim, eu acho assim, vou te reportar lá atrás, numa experiência que o Timothy Leary teve com LSD, certo? O ácido lisérgico que foi idealizado ou quimicamente formatado pelo Timothy Leary na década antes do Woodstock, fez isso como uma experiência psicodélica para expandir a parte do cérebro. E foi muito legal, foi muito interessante. Só que isso levou uma galera a não ter volta. Entende? E Você isso... leu Portas da Percepção? Exatamente, mas não foi controlado num ambiente, entende? E aí foi complicado. Mas eu perdi vários amigos, né? Mas não por aí. Eu acho que controlado você consegue, entendeu? A diferença, eu acho que do veneno e do remédio é a dose. Exatamente, mas tem que ter um certo controle, né? Tem. Eu Até te em falo excesso, água faz mal. tudo. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que é um tema legal, mas assim, surf não é para todo mundo, tá? Entre aspas. Uma escola pode abrir porta para todo mundo, mas será que todos vão sentir aquilo que os meus 70 velhinhos sentem? Talvez não. Talvez o elemento fundamental que a gente precisa descobrir é que, sim, a cannabis realmente foi para mim especialmente, uma ponte para minha cura, para minha terapia, funcionou. Mas pode ser que para outros não funcione. Pode ser que funcione simplesmente entrar na água, tomar um gole de água, sei lá, respirar o ar marinho, entende? Então eu acho que é uma coisa individual, sabe? Uma coisa bem individual. Eu acho assim que a gente precisa ter uma conexão com a natureza, né?
Aham. É o Deus de Spinoza, né? Deus está Isso, na exatamente. natureza, e acho que assim, aquelas pessoas que não têm uma afinidade com a água, que procurem essa conexão com alguma Exatamente. outra modalidade esportiva, vai fazer track, Exatamente. alguma coisa, mas você ter essa conexão com a natureza, eu acho isso assim, fundamental. Agora, E deixa eu falar, Pedro, eu acho que essa questão do alto rendimento, ela, não sei, porque não fiz prática, mas o doping é muito forte em relação a isso, né, o COI e tal, mas eu acho que então o liberou o próprio... CBD, o VADA É, liberou o CBD, agora você pode tomar no gargalo. exatamente. Agora, THC então, não. mas olha que engraçado, porque o corpo, ele reage individualmente aos estímulos, sejam eles ingeridos ou estímulos externos. Então, assim, eu lembro, eu fiz faculdade de educação física e tinha grandes atletas. Eu tinha amigos que eram campeões brasileiros, 200 metros com barreira, os caras passavam a noite toda na loucura, tomando cigarro, vinha com a sapatilha, os caras eram da academia raspadinho, atleta, não comia isso, não comia aquilo, e quem ganhava sempre era o cara mais doidão. Bom, o que eu estou dizendo é que está no DNA da pessoa, aquele que é o puro sangue, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem um controle fisiológico e da potência que ele tem, entende? Então não adianta você querer comparar um Bolt pode fazer o que quiser, né? Passar a noite na gandaia, ir lá na pista e vai ganhar de todos sempre. O cara pode ter um doping do lado e não vai ganhar do Bolt, porque ele é um puro sangue. Então, são questões, de repente o estímulo, se for liberado e para um servir, vai. O outro fala assim, não, para mim dormir é melhor do que a cannabis, né? Eu vou dormir 5 minutos e vou ganhar de você. Vamos competir. E vamos. Então, isso é uma coisa assim, vai expandir muito, eu acho que o que Você a gente estava está falando falando é que tem que ser aberto. do estigma, né, do É, é. surfista com a cannabis, né? Cara, era incrível, aqui Era incrível, era incrível. Cara, você É. descia pra praia, cara. E assim, Batido, eu moro do lado aí de vocês, entendeu? Eu moro em Santo André, entendeu? Eu tô na cara da lógico, pô. Anchieta. E É. a vida inteira, né? Eu morava em Mauá, querendo Tibiriçá, tava lá. E assim, Pois se você é. descia, cara, com prancha, 100% das vezes que eu desci com prancha no carro, fui parado pela polícia. Super, super. Cem por cento, cara. É. Sim. Se você queria É. ser parado pela polícia, vai pra prancha. É. Entendeu? Eu Porque te aí garanto. era 100%. Eu acho que tem uma coisa que eu quero te falar, porque a tua Ah, área é uma área que trata. Eu acho que os estímulos, sim, mas os estímulos podem ser positivos e podem ser negativos, tá? Eu digo quando você tem. Você sabe disso, porque você é neurocirurgião, quando as experiências são muito positivas, numa certa faixa de idade, isso pode ser benéfico e, ao mesmo tempo, quando a gente não controla muito bem essa sensação de que foi prazerosa, você pode correr para outras e isso está aberto, isso pode abrir em qualquer momento. Não adianta você internar o cara que de repente ele volta porque aquilo foi tão bom que vai acabar voltando. Eu tenho vários exemplos negativos sobre as drogas, em si, em todas, né? E tenho exemplos de médicos, amigos meus, que faziam prática recreativa da cannabis em casa. E os seus filhos eram pequenos. E depois, com o tempo, quando as crianças cresceram, os pais encontraram os filhos na esquina com seus amigos fazendo prática. E houve um corte de reação muito, muito ruim, porque ele praticava recreativamente na rua e o pai dentro, porque você faz e eu não posso fazer? Ok? complicado. Então, houve um choque, e esse foi um muito problema, porque foi um choque entre a relação de que você faz, eu não posso fazer, e que falsa moral é essa? Bom, isso se avançou para outras drogas e a coisa não voltou mais, né? Tá? Então, assim, existe um certo perigo quando a coisa não é bem colocada. E por que se faz? E por que se explica? Uma criança ainda não entende isso. Por isso eu acho que quando é controlado, num ambiente controlado, onde você tem controle de si, e você sabe o que você faz, e você expande isso para uma coisa boa, ei, não é? A poesia
a música também foi contestada há um tempo atrás. O surf também, assim, hoje ela faz coisa boa, né? Mas é um processo, entende? É um processo. Mas o que a gente tem um receio muito grande, inclusive assim, até 25 anos de idade, é com o THC. Que é a parte que tem o princípio psicoativo da planta. O CBD, como ele não tem essa questão do psicoativo, teoricamente não, ele não tem adição. Exatamente. E é esse que a gente acaba utilizando mais como remédio. E assim, Cisco, o que eu falo, né, para os meus pacientes é que da planta da papoula, você pode fazer a morfina, você pode fazer heroína. Lógico. Né? Nós estamos chegando, cara. Você acredita que já foi quase 1 hora de live? Não, vou ficar mais. Sério, cara. Meu, nem começamos então, ainda. Cara, o Pedro da Santa Cannabis aí mandou, pô, vamos fazer uma parceria, não sei o que, eu preciso levar ele para vocês se conhecerem, porque, cara, como ele é surfista, cara, ele, com certeza, eu que não sou surfista, já te conhecia como surfista, imagina ele que é. Então, vou levar lá para a gente continuar com esse papo. Poxa, que legal, Pedro. Espero te ver aqui outras vezes. Tá? Sim, vamos expandir isso aí, vamos alinhar. Deixar o microfone do Seixar, cara, para você dar o seu recado, para você falar o que você quiser, entendeu? Mais uma vez agradecer pela sua presença, entendeu? Por todo o seu trabalho que você tem feito, que hoje, cara, é muito maior do que você, e olha que você é um cara grande. Obrigado. Conta de um atleta, entendeu? Parabéns por tudo que você construiu, por esses 30 anos de dedicação, de inclusão. Né? Se alguém pode bater no peito e falar assim, eu sei o que é inclusão. Esse cara é você, Cisco. Obrigado, viu, Pedro? Fica à vontade aí no microfone. Olha, eu primeiro te agradecer, primeiro pela excelência que você tem na sua carreira, né? E coloco para você, assim, com segurança que as pessoas precisam conhecer mais essas terapias abertas, vamos colocar assim, essas práticas que antes contestadas ou estigmatizadas fazem também o bem, né? O oceano tem um poder de cura incrível, assim como as cachoeiras, com a água em si, né? Mas eu queria dizer o seguinte, nessa vida, Pedro, a gente encontra as pessoas certas porque nós estamos preparados para isso. Eu me encontro preparado para te encontrar como amigo e te receber com o coração na minha escola e na escola de todos aqui, e que te falo que a vida, ela é realmente um milagre. E quando você sabe exatamente que isso é um milagre, e nós temos o poder de transformar as pessoas para ter esse conhecimento maior, que a gente consiga fazer e tenha saúde para fazer, tá? Eu é que te agradeço pela oportunidade de falar o surf. Imagina, falar o surf assim, dessa maneira, né? Como há um tempo atrás, inimaginável isso, mas eu vivo realmente, sempre falo, eu vivo um sonho, né? Um sonho de poder falar da minha paixão, falar da minha paixão e fazer da minha paixão o bem para as pessoas. Aloha, mahalo. Gente, muito obrigado. Temos ainda 2 minutinhos de live, mas, cara, entendeu? Desses 2 minutos eu ia gastar aqui te agradecendo. Tá, cara, depois a gente conversa. Obrigado demais. Maju, obrigado, que foi a Maju que fez essa conexão de novo. Boa, Maju. Entendeu? Aloha, Mari, que a galera Neide que tá sumida, Neide. Neide. E a todos, cara. Obrigado mesmo, Cisco. Parabéns, cara. Um abraço. Aloha. Aloha. Aloha.